Bom dia, hoje é dia 21 de junho e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se conta no Salmo 45, versículo 2. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução do livro dos Salmos da Bíblia Spurgeon. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum nos títulos é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua, trata de uma preposição ligada ao nome dele. Outros títulos incluem a designação de Salomão 72 e 172, Asaf 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá 42 e do 44 ao 49, que é o que a gente. Então, o autor do salmo que a gente vai ler hoje é os filhos de Corá, já que é o salmo 45. Etam, 89. Emã, filho de Corá, 88. E Moisés, 90. Todos esses usam a mesma preposição hebraica que aparece com o nome de Davi e, portanto, têm a mesma ambiguidade em relação às suas autorias. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílico, o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o contexto da escrita, embora até isso, assim como a autoria, possa tratar de uma ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois dos eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida de seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sem fazer nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura. O livro dos Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em dois ou três versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos. No paralelismo sintético, o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos do 145 ao 150 e cânticos de ação de graças do 30 ao 32. Salmos de lamento 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 110, aqueles a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E Salmos de sabedoria ou didático 19 e o 119, quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que encontro um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que não desci uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior.
Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Salmo 45, versículo 2. A totalidade da pessoa de Jesus é uma pedra preciosa e toda sua vida é uma impressão do selo do Santo Espírito da promessa. Todo ele é completo, não apenas suas diversas partes, mas como um todo gracioso e glorioso. Seu caráter não é uma massa de cores misturadas confusamente, nem uma pilha de pedras preciosas colocadas descuidadosamente umas sobre as outras. Ele é um retrato de beleza e um peitoral de glória. Nele, todas as coisas de boa forma estão em seu devido lugar. E ajuntando a adorar um- uma das outras, nenhum traço de sua glória pessoa atrai a atenção às expectativas dos outros, pois ele é perfeito e totalmente adorável. Ó Jesus, teu poder, tua graça, tua justiça, tua mansidão, tua verdade, tua majestade, tua imutabilidade fizeram tal homem, ou melhor, tal Deus homem, que nem os céus nem a terra jamais viram. Tua infância, tua eternidade, teus sofrimentos, teus triunfos, tua morte, tua imortalidade, são todos numa maravilhosa tapeçaria. Sem costura ou fenda, és a música sem dissonância. És muito e ainda assim não duvidou, não dividido. És todas as coisas e ainda assim não diversificado. Com todas as cores se misturam num arco-íris resplandecente, assim todas as glórias do céu e da terra encontram em si e se unem tão assombrosamente que não há nada como tu em todas as coisas. Mas ainda se todas as virtudes dos mais excelentes fossem unidades num farto, elas não poderiam rivalizar contigo, pois espelhas toda a perfeição. Foste ungido com o santo óleo de mirra e cássia, que o teu Deus reservou apenas para ti, quando a tua fragrância és como o perfume santo daquele que ninguém pode um dia fabricar, nem mesmo a arte do boticário. Cada especiaria é perfumada, mas a composição é divina. Ah, sagaz simetria, ó rara conexão, de muitos perfeitos para fazer uma perfeição. Ó música celestial, que todas as partes se encontram num doce acorde para fazer uma melodia perfeita. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok. Então tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana e até o próximo. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.